TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, chegando até a senhora, chegando até o senhor, em sua residência, onde o senhor estiver. Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa e para comigo. Quero dizer que continuem sim me parando na rua, me cumprimentando, conversando comigo. Isso me faz muito bem. Essa nossa troca de sinergia é muito importante para mim e para o nosso programa e aqui para a televisão. Quero dar também uma boa tarde especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, onde também já estamos adquirindo uma audiência que está nos deixando extremamente satisfeitos e contentes com relação a isso. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Marco Paulo, que é o diretor do Hospital Clínico de Correias e que é um clínico geral, e eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito da entrevista. Então eu agora vou pedir um breve intervalo comercial, logo em seguida, após o intervalo comercial, vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Marco Paulo. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Doutor Marco, retornamos e agora vamos entrevistar Dr. Marco Paulo. Eu queria apresentar, Dr. Marco Paulo, a senhora e o senhor,
Ele é o diretor do Hospital Clínico de Correias e é clínico geral. Doutor Marco, eu queria começar de uma forma um pouquinho diferente no nosso programa hoje, porque o senhor é uma figura carismática aqui na cidade, uma figura extremamente benquista, uma figura admirada aqui na cidade. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e eu acho que isso é muito interessante, um pouquinho da sua história de vida para os nossos telespectadores. Nos fale um pouquinho quem é o Dr. Marco Polo. Não é difícil falar sobre quem eu sou e por que eu sou assim. Eu sou uma pessoa de uma família que me ensinou a ser educado e ser humano. A humanidade, o trato com as pessoas, para mim, é fundamental. Não porque eu queira tratá-los bem, é porque aquilo é intrínseco, aquilo está dentro de mim. E isso me fez conhecido, isso me fez amado por muitos, não tenho inimigos, e a vida para mim hoje é uma vida mais, eu tenho uma vida mais social do que propriamente médica, porque eu já estou com 84 anos, e que eu encontro na rua pessoas que eu vi há muito tempo, que foram meus clientes há muito tempo, e continuam me admirando, e contam histórias, entendeu? Que para mim são passado, mas para elas são presentes. Por que é presente a história que eles estão me contando? Porque eles vivenciaram aquilo e trouxeram dentro do coração uma imagem positiva minha, entendeu? Essa positividade foi fundamental para que eu crescesse em Petrópolis, porque nós éramos de Correias era uma cidade onde se fazia, todo mundo dizia que se fazia uma medicina de paciente crônico, era o paciente tuberculoso, e Petrópolis evoluía em termos de medicina. Mas nós conseguimos, mesmo assim, fazer de Correias, entendeu, um espaço onde se fazia medicina, e se fazia uma medicina boa, embora os hospitais não tivessem aquela beleza ou aquele carisma dos hospitais de Petrópolis. E eram dois grupos diferentes, dois grupos que às vezes até se gladiavam, sabe? Interessante isso, né? Então, não, vamos operar lá em Petrópolis, porque a Petrópolis é melhor. Mas não, tórax é melhor operar aqui em Correios, o doutor João de Castro conhece muito, não sei o quê, é excelente, doutor João de Castro. Então, eu me tornei conhecido, embora não tenha nascido em Petrópolis, pelo que eu sou. Eu sou uma pessoa que fala com todo mundo. Outro dia aconteceu um caso gozadíssimo comigo. Eu vinha na 16 de março e vi um senhor, disse, doutor Marco Paulo, o senhor está bem? Ele estava usando uma bengala. Ô, doutor Marco, o senhor está bem? Não sei o quê. Quantos anos que eu não vejo o senhor? Aí me abraçou muito, não sei o quê. Fez um carinho muito grande. Daqui a pouco, entendeu? Chegou-se a nós um outro senhor também. Esse não estava de bengala, esse estava de muleta, porque ele tinha tido um AVC, entendeu? E também chegou, conversou, e os dois não foram da mesma época, mas começaram a falar sobre o hospital, entendeu? E eu do lado ouvindo aquela história toda. Aí eu disse assim, olha aqui, nós já estamos conversando há algum tempo, vamos tomar um café? Eu disse, vamos sim, vai ser ótimo. Entramos naquela padaria que tem, que é uma padaria excelente, tem um pão com queijo que é muito gostoso. Entramos lá, comemos o nosso pãozinho com queijo, etc., e nos despedimos. Quer dizer, eu deverei vê-los daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, ou não vou vê-los mais. Mas ficou a impressão para mim, que não é impressão, que é uma verdade, que eles, entende, guardaram a minha imagem para sempre. A minha imagem está no coração deles, está dentro deles. Por quê? Porque um dia eu os tratei bem. Um dia eu fui humano com eles. Um dia eu tive carinho com eles. E o nosso hospital sobreviveu numa época difícil, o hospital antigo Sanatório de Correios, por esse carinho que nós dávamos aos nossos pacientes. Que eram pacientes não só de Petrópolis, eram pacientes que vinham de toda a Baixada Fluminense, onde era o grande bolsão de pacientes tuberculosos. Onde existia a grande miséria era em Caxias, Nova Iguaçu, aquela região, né?
Então nós tínhamos menos pacientes de Petrópolis, mais pacientes de Caxias. Então foi por isso que o hospital, por isso que eu ainda encarno até hoje a figura do humano, a figura da pessoa que fez aquilo crescer dentro desse norte, quer dizer, o norte do tratamento do paciente, com um tratamento clínico do paciente e o tratamento humano do paciente, que é fundamental. Doutor Marco, o senhor acabou de dizer que está com 84 anos. Nos fale um pouquinho da sua trajetória médica. O senhor se formou em que ano? O que o senhor fez durante esses anos todos até chegar ao dia de hoje, que, como o senhor disse, o senhor está um pouco afastado da parte clínica, da parte médica, hoje fazendo mais uma medicina social dentro do hospital, mais de conversa com os pacientes, mais de relações públicas e tal. Mas nos conte um pouquinho de sua história médica. Eu comecei na medicina em 1970. Eu vim aqui para Petrópolis, nessa época, e vim trabalhar no Hospital Clínico de Correios. Papai era diretor clínico do hospital, mas já estava se afastando, o doutor João também estava se afastando, e eu vim não tomar o lugar deles, aprender ainda o que eles deixaram para ser aprendido, e desenvolver uma nova política uma tentativa de soerguer o hospital. Numa época difícil, foi uma época que nós tínhamos convênio com os institutos, e esse convênio com os institutos, era IAPI, IAPC, IAPTEC, etc., etc., todos deixaram de nos pagar durante anos, durante meses. E nós passamos uma situação econômica muito difícil. Foi quando eu vim para cá, entendeu? E o hospital estava devendo a todo mundo, devendo mesmo. Mas tinha crédito. O importante é você dever, mas ter crédito. Então nós tínhamos um crédito pela honorabilidade nossa, não pelo negócio que nós estávamos tocando e que era um negócio realmente muito ruim. Então essa honorabilidade fez com que nós conseguíssemos, entendeu? Foi quando acabou o negócio de Brasília, o dinheiro deixou de ser mandado para Brasília, o dinheiro deixou de apareceu novamente. E interessante que é a época também dos petrodólares, não sei o que, onde o Brasil teve um crescimento de 11%, 12% na época. Então, eu não fiz milagre, não, eu fiz receber, apenas recebi e toquei o hospital. E eu era o mais velho deles, e tinha uma garotada nova que estava se formando na época aqui em Petrópolis, lá em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. E esse grupo veio, se formou, entendeu? E nós começamos a fazer uma tuberculose de primeiro mundo, com um centro cirúrgico, embora um centro cirúrgico adaptado, que era adaptado realmente, mas fazia uma medicina de qualidade. E começamos a ser conhecidos nacionalmente e até internacionalmente. Meu tio acabou indo para os Estados Unidos, etc., fez cursos lá e levou técnicas nossas para os Estados Unidos. Ele esteve, não me lembro agora qual foi o hospital, mas era hospital, ele falava hospital, né? O americano fala assim. Eu sei que foi isso que fez o nosso hospital crescer sob o aspecto técnico. E fazíamos reuniões semanais, nós tínhamos 300 pacientes de tuberculose, fazíamos reuniões semanais, reuniões essas, onde nós analisávamos 150 ou 100 radiografias, entendeu? O meu tio ficava no centro cirúrgico, fazendo procedimentos cirúrgicos de diagnóstico, e nós, então, encaminhando para eles os diagnósticos para serem feitos. Isso deu um avanço grande,
E um dia resolveram acabar com a tuberculose. O governo acaba com as coisas. Ele acabou com a tuberculose. Não existe mais tuberculose. Mas a tuberculose ainda morre em 120 mil. É a quarta ou quinta causa de morte no Brasil. Morre muita gente. Então, a minha vida médica foi num hospital que tinha um padrão externo antigo e um padrão clínico excelente. Isso fez com que eu amadurecesse dentro dessa ótica e, posteriormente, então, o que houve? Posteriormente, com o término da tuberculose, nós tivemos que mudar tudo novamente. Eles passaram a não internar mais doente tuberculoso, entendeu? Fizeram o tratamento da tuberculose em residência. Só interromper, isso se deu em que ano? Isso foi de 80 mais ou menos, Pra cá. 1980 para cá, entendeu? Foi quando eles resolveram, foi na época do término da tuberculose, quando houve, é muito interessante a história dos institutos também, mas é uma história longa, se eu for contar aqui nós vamos ficar o dia inteiro. Que a medicina pública, ela teve um período com a participação efetiva da medicina privada. Nós éramos contratados e passávamos a assistir os pacientes dos institutos. Numa determinada época, começaram a serem... A ideia começou a ser diferente. A ideia do público era a seguinte, era acabar com os privados, entendeu? E tornar tudo público. Durante a época, eu até participei efetivamente, nessa época nós íamos para Brasília quase sempre, eu ia com o deputado Roberto Jefferson, muito amigo meu, e nós defendíamos a medicina privada, é lógico. Mas tinha uma turma que era mais ou menos um grupo de formadores de opinião e que tinham recebeu o benesse do governo, como esses movimentos sem terra recebem também, e nós éramos um grupo pequeno. Obviamente eles tinham muito mais penetração nas rádios, nos jornais, etc., querendo fazer a tal da medicina pública e acabar até conosco. Houve até uma proposta lá um dia, entendeu? Quando se estudava a Constituinte na saúde, houve até uma proposta de acabar até com os planos de saúde, entendeu? E seria tudo público. Isso foi difícil também, nós vencemos e permanecemos. Graças a um grupo de deputados liderado pelo deputado Roberto Jefferson, que se conseguiu, entendeu, manter a medicina privada dentro do SUS. No SUS, que o SUS estava sendo criado na época, que era aquela velha história, o Estado é dever, a saúde é dever de todos, a saúde é para todos, o dever do Estado. Isso aí, todo mundo falava isso, mas o Estado não dava assistência médica porque não tinha condição de dar, entendeu? Pega um Estado continental como o Brasil, né? É um Estado continental. Então você tem áreas totalmente diferentes em termos de epidemiologia, em termos de necessidades, em termos de condição social. Quer dizer, o Brasil é um país grande, muito grande, é um continente, entendeu? Com necessidades diferentes, com propostas diferentes, com ideias diferentes, e quiseram pegar isso tudo e juntar. Então, o que houve? Como é que você vai estabelecer no Amapá, não é? Uma medicina de Rio de Janeiro? Como é que você vai estabelecer? Primeiro você tem que criar um hospital. Depois você teria que levar o médico para lá. Primeiro levar o médico para lá, depois criar um hospital, depois criar um ambulatório. Não é? Mas, de qualquer maneira, houve um avanço, entendeu? Um avanço difícil, com muita dificuldade. Por quê? Porque o serviço público é meio perdulário, sabe? Ele gasta muito, realiza pouco
e é corporativista, né? Emprega muita gente, serviço público. Petrópolis não. Petrópolis ainda mantém uma linha de assistência médica excepcional, perto do estado do Rio de Janeiro. Hoje pode ter certeza, nós recebemos pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles saem de lá, eles saem de uma miséria absoluta para um espaço onde você ainda faz medicina. Petrópolis faz medicina de padrão ainda. Aí faz ainda. E sempre fez. Petrópolis sempre teve essa característica de fazer uma medicina de primeiro mundo. E o estado do Rio de Janeiro, nós estamos cercados por Magé, por Caxias e Piabetá, que não sei o quê, tem mais outras cidades aqui da região serrana, que absolutamente não tem nada, eles não têm absolutamente nada. Se quiser fazer uma tomografia, tem que vir para Petrópolis, se quiser fazer ressonância, tem que vir para cá. E isso traz para Petrópolis um prejuízo muito grande, porque o nosso dinheiro está sendo 30% do nosso dinheiro, ou 40% do nosso dinheiro que vem de Brasília, é gasto com o quê? É gasto com a turma que vem de fora, a turma que vem nos procurar, que vem mendigar aqui assistência médica que não recebe lá embaixo. E que não tem outra forma, até porque a lei assim obriga, porque a saúde hoje no Brasil é considerada universal. Exato. Né? Então não tem jeito. Teria sim que se criar uma fórmula compensatória para municípios que recebem pacientes de outros municípios, coisa que não vai acontecer nunca. Né? Por quê? Porque cada prefeito só olha o seu lado, né? Só olha o seu município, não está preocupado com o município vizinho. Então, isso aí, olha, eu vou lhe dar um exemplo claro do que o senhor está falando. Tem uma clínica popular de olhos ali naquela rua que sobe para o Liceu Municipal, subindo a Nelson Serpe, entra-se à direita em direção ao Liceu Municipal, tem uma clínica popular de olhos ali. Se o senhor parar, e eu tive a oportunidade de, isso me chamou a atenção, as vans que trazem pessoas da Baixada Fluminense para cá, é placa de Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói, Teresópolis, pouquíssimas placas de Petrópolis. Né? Pessoas que são trazidas da Baixada para se consultarem, ter uma consulta oftalmológica ali naquela clínica. Não adianta, isso aí é um problema que aparentemente insolúvel, e ou é insolúvel até certo ponto, por falta de vontade política, de interesse político, de resolver essa situação, que é uma situação que já deveria estar pelo menos em estudo de solução, e nem isso existe. Então, o que existe hoje, e há por parte dos prefeitos e por parte dos estados, entendeu? Que o governador tem um apaniguado, um município apaniguado. Sim. Então, para ele é melhor ele mandar para esse município, entendeu? Dinheiro para que esse município faça uma medicina de qualidade. Como essa medicina não é de qualidade, ou ele não apresenta uma boa medicina, o doente vem para cá, o doente vem para Petrópolis. Isso aí é público notório. Mas acontece uma coisa interessante. Há anos ia se criar o cartão nacional de saúde, era o cartão do SUS. Então esse cartão foi cantado em versos e prosas, entendeu? E aquilo, já gastaram 500 milhões para fazer esse lançamento. Então era o cartão que você chegava, como você chega com um cartão num bar, passa o cartão e aquela conta, e aquela consulta, aquele exame que você fez naquele doente, ia cair aonde? Ia cair na conta daquele município de onde o doente é oriundo, na verdade. Isso nunca deixaram que acontecesse. Porque isso ia dar para Petrópolis, por exemplo, não é Petrópolis, é um fôlego. Ia tirar desses municípios um fôlego. Mas ia fazer com que esse município tomasse vergonha, entendeu? Sim, e melhorasse a sua medicina, melhorasse a sua qualificação. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, só aquele tempo de 2 segundos, 2 minutos,
para uma água e já retornamos. Fique conosco. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo, sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Marco Paulo, que é o diretor clínico do Hospital Clínico de Correias, que também é clínico geral. Dr. Paulo, eu queria agora mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua especialidade, que é a clínica geral. Explicar para as pessoas o que é a clínica geral e qual o papel da clínica geral dentro da medicina. É fundamental a clínica geral dentro da medicina. Aliás, hoje eu tenho até uma observação que é meia engraçada, que você hoje tem o médico tem um concorrente, que é o Google. O Google hoje é o grande concorrente do médico. O médico doente quando chega, o paciente quando chega no seu consultório, ele já vem com aqueles sintomas, sinais, entendeu? Todos tirados do Google e que já com um diagnóstico pré-dado, googoliano, né? Então é muito difícil fazer medicina hoje. Por que é muito difícil fazer medicina clínica hoje? Porque, primeiro que medicina, se os médicos soubessem 5% ou 10% do que realmente é a medicina, nós não seríamos médicos, seríamos sábios, entendeu? Porque a medicina é um negócio altamente complexo, muito complexo mesmo. E o médico clínico é aquele médico com uma formação dirigida para uma medicina mais ampla, uma medicina de órgãos, e não para uma medicina de pequeno espaço. Mas o médico clínico, ele tem uma noção muito grande de cardiologia, tem uma noção muito grande de pneumologia, ele tem uma noção geral da medicina, e é fundamental o médico clínico, até para orientar o paciente no que diz respeito a que médico especialista ele tem que procurar, não é verdade? E hoje é muito mais fácil. Hoje, a ideia do aparelhozinho, do diagnóstico, porque hoje você faz tudo através das máquinas. As máquinas são fundamentais, né? Eu levei minha filha, vou contar isso como não é piada não, isso é verdade. Eu levei minha filha para o médico conceituado, e esse médico, cheguei lá, conversando com ele, não sei o quê. O que sua filha tem? Não, eu queria fazer o exame geral na minha filha, não sei o quê. Conversei com ele. Aí ele foi, pegou um papel, entendeu? Verificou a pressão dela, verificou o PO2 dela. Aí foi, então vamos ver, o nome dela. Pediu uma porção de exame. Assinou embaixo, carimbou, disse, tá. Quando estiver pronto, o senhor traz ela aqui de volta. Você traz ela aqui de volta. Tá bem. Eu não voltei lá, não. Ele não examinou minha filha. Por quê? Porque ele tem um exame complementar que vai dar a ele, vai tirar dele o trabalho e
vai dar a ele a solução do caso. Mas a solução do problema da doença não é, às vezes, você não resolve o caso no diagnóstico através de diagnóstico de exames. Você resolve através do feeling médico. O médico tem um feeling, não é? E esse feeling você adquire com muitos anos ou com muito estudo. E isso é que capacita você a fazer o diagnóstico e dar o caminho para aquele doente. Eu não sei tratar de um punho, eu não vou tratar de um braço, mas eu sei o que aquele braço tem, eu sei o que pode ter aquele braço, então eu encaminho para o... Hoje, a procura pelo problema do Google já é diretamente direcionada para o médico especialista. Então isso tirou do clínico a ideia de que o clínico era aquele velhinho, né, aquele médico mais velho, que fazia uma medicina menos contemporânea, mas mais assertiva, e com uma disciplina de diagnóstico. Hoje acabou essa disciplina de diagnóstico. Hoje que você fez, anos atrás criou-se a tomografia. Era uma tomografia de um canal só, não sei o quê. E era um negócio fantástico, todo mundo só falava em tomografia. Mas era muito caro, poucos hospitais tinham condição de comprar, etc. A tomografia de um canal, resolvia tudo. Depois, a de um canal já não resolvia. Fizeram de 4 canais, 8 canais, eu tenho uma de 16 canais e já tem de 128 canais, entendeu? E qualquer dia vai ter 360, 1.500.000 canais, etc. E a tomografia já não resolve. Então tem a ressonância magnética. Vamos fazer a ressonância. Todo mundo pede a ressonância magnética. Então, está certo pedir? Tá. Por que está certo pedir? Porque você chega a um diagnóstico de precisão com relação à ressonância magnética. Mas você chegou ao resultado, mas você não participou dessa caminhada. Você se omitiu nessa caminhada. Você foi quem iniciou a caminhada, mas não teve o prazer de caminhar com o doente do lado até saber que ele tinha realmente através da ressonância magnética. O senhor quer ver uma coisa? Eu tenho uma formação jurídica. Durante muitos e muitos anos, e eu estou falando para o senhor na década de 90, existiu uma discussão entre o ser um advogado generalista ou ser um advogado especialista. Então os especialistas tiveram nessa época uma ascensão muito grande profissionalmente. E o generalista não era muito bem conceituado. Ocorre que hoje, devido à própria evolução do direito, hoje as empresas, os grandes escritórios de advocacia buscam advogados generalistas, que seria o comparado ao médico clínico, tá? Porque eles têm uma visão maior e não tão contundente, não tão específica de certos problemas jurídicos. Eu vejo isso também acontecer na medicina por conta dessa evolução de diagnósticos, por conta dessa evolução de exames, que, diga-se de passagem, os planos de saúde batem de frente com isso, porque não querem, porque são exames caros e eles têm que reembolsar, apesar de não reembolsarem, na realidade, o custo efetivo desses exames. Tá? Mas hoje, com essa evolução da medicina em termos de diagnóstico por exames, o clínico ele tem um papel que não é muito compreendido pela população. Falta compreensão do papel do clínico. Sabe? O SUS está retomando a importância do papel do clínico na medida em que está obrigando a primeira consulta do paciente dentro do SUS ser feita por um clínico geral, para o clínico geral, então, encaminhar o paciente
a um especialista. Essa evolução, eu acho ela, apesar de dizer, poxa, mas a gente vai perder tempo no clínico geral para depois, né, ir para o especialista, ainda vamos perder mais tempo, eu estou doente. Mas muitos e muitos problemas, e o senhor até colocou isso muito bem, muitos e muitos problemas já são detectados, até mesmo sem exame, se o clínico tiver aquela percepção e fizer um exame decente no paciente. Mas eu queria que o senhor comentasse agora um pouquinho, mudando até inclusive um pouco de assunto, a respeito das vacinas. Porque a tuberculose, ela foi quase que erradicada no país por campanhas de vacinação e por campanhas de prevenção que o governo fez com muito sucesso na televisão. Mas hoje já existe uma corrente que eu quero dizer à senhora e ao senhor que são uma corrente minoritária e errada. Mas existe uma corrente hoje que fala mal das vacinas, que não acredita nas vacinas, não acredita no poder das vacinas. A prova disso é que essa semana já aconteceu o primeiro caso de sarampo em Petrópolis, coisa que não acontecia há muitos e muitos anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como clínico geral, o importante papel da vacinação, da caderneta de vacinação das crianças, da vacinação das pessoas. Olha aqui, a vacina é tão importante que o primeiro a correr para se vacinar sou eu. Vem aí, começa a vacinação contra a pneumonia. Eu estou lá na fila, primeiro da fila sou eu para me vacinar. Eu vejo a vacina como fundamental para o indivíduo e para o extermínio de doenças, entendeu? Muitas graves e outras menos graves, mas que trazem à criança, ao jovem, ao bebê, que trazem ao adolescente, entendeu? Uma garantia de imunidade que para eles, que para o crescimento físico, mental deles vai ser fundamental. Veja só uma coisa, antigamente eu me lembro que você tinha uma rubéola. Então a primeira coisa que a família mandava era você procurar algum garoto que tivesse uma rubéola, para você se aproximar do garoto, entendeu? Para ter aquela rubéola. Por quê? Porque não ia ter no futuro a rubéola. E sarampo era a mesma coisa, etc. E o Brasil teve um desempenho fantástico, né? Sobre esse aspecto de vacinação. Hoje o Brasil deve ser um dos melhores países do mundo em termos de vacinação, em termos de carteira de vacinação. E eu vejo eu tenho uma filhada, ela está completando 10 anos hoje, e eu vou mandar até um beijinho para ela, que ela está em casa, entendeu? Minha filhada querida, um beijo para você pelos seus 10 anos. E essa menina, entendeu? Ela tem uma carteira, ela tomou todas as vacinas. Ela está imunizada para todas essas doenças que ainda arrasam países, não é? E arrasam grupos, entendeu? Que poderiam estar imunizados e não seriam fatores desencadeantes de epidemias. Mas você vê que no Brasil a coisa é difícil. Por que é difícil no Brasil? O sujeito sabe que vai tomar uma vacina, aí começa a criar a imprensa, não é a imprensa propriamente, mas essas fontes agora, internet, etc. Redes sociais. Começa a fazer campanha contra. E essa campanha contra, ela é feita por indivíduos, entendeu? Inescrupulosos, que fazem isso até para conseguir ganho de outra forma qualquer, etc. Então, pode fazer mal, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode dar reação, pode dar febre, pode matar. Olha aqui. Pode até, mas o benefício é tão grande que você tem que arriscar, não é?
e arriscar. O risco é quase nenhum, o risco é quase zero, não é? Mas você veja só, você tem hoje, agora são 5, vão começar a fazer de 3 em 3 anos uma vacina para 5 doenças, não é? Para difteria, difteria, tétano. Difteria, tétano. Eu não estou lembrando agora de cabeça. Catapora, sarampo, coqueluche. São 5. Você lembrou que beleza, a criança está. Então, você é uma criança, você tem 2, 3 anos, você se vacina. Então você não vai ter essas doenças. Essas doenças, querendo ou não, elas estimulam o quê? Estimulam um mau crescimento intelectual da criança, reações imunes que deixam um sistema imune deprimido. Elas determinam o sofrimento orgânico daquela criança, não é isso? Por quê? Porque resolveram não vacinar a criança. Não, mexe com todo o desenvolvimento psicossomático da criança. Psicossomático da criança, não resta dúvida nenhuma. Olha, eu sou um defensor, quanto mais, um defensor forte da vacinação. Eu entendo que pai e mãe não podem deixar de vacinar seus filhos. Absolutamente. Eu acho... as pessoas que falam mal da vacina, conforme o senhor mesmo disse, são pessoas mal intencionadas e que buscam ganhos, porque tendo doença tem que vender remédio. Vendendo remédio, eles estão produzindo remédio e estão ganhando dinheiro produzindo remédio. Aliás, a propósito disso, pegando um gancho dessa nossa situação, que eu tenho um caso interessantíssimo, que é o caso da malária. A malária não está erradicada no Brasil porque não interessa aos grandes laboratórios terem um remédio ou uma vacina contra a malária, porque o remédio é vendido como picolé. Então isso é muito comum por parte dos grandes laboratórios não quererem erradicar uma determinada patologia, uma determinada doença, porque não interessa financeiramente a eles. É uma coisa desagradável, mas assim é o mundo e assim é a vida. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Marco Paulo, que é diretor do Hospital Clínico de Correias e que é clínico geral. Dr. Marco, eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho a respeito da modernidade que é surpreendente, diga-se de passagem, e louvável do Hospital Clínico de Correias, que ganhou uma repaginada. É um hospital moderno, tomografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, com consultas populares, atendendo todas as especialidades médicas, com salas cirúrgicas de primeiro mundo. Eu tive a oportunidade de visitar as salas cirúrgicas, estão muito bonitas, tudo novinho, tudo bacana. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito disso, porque aquela imagem que as pessoas tinham aqui em Petrópolis,
e nos municípios circunvizinhos de que o sanatório de Correias, o dispensário, era um hospital não recomendável. Hoje, o Hospital Clínico de Correias, eu diria que, se não é o mais moderno, é um dos 3 ou mais modernos de Petrópolis, com equipamentos de primeiro mundo e com atendimento espetacular. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Nós realmente melhoramos muito e mudamos muito mudamos muito o aspecto da coisa, né? Porque antigamente diziam que o doente ia para lá para morrer. Mas o doente ia para lá para morrer, o doente ia para lá porque era para morrer mesmo. Quer dizer, o que acontece é que a morte o doente chega a um determinado momento que só resta a ele morrer, embora ninguém queira que ele morra. Porque a morte é um fato. É um fato que você não pode... Ninguém escapa. Ninguém escapa, não tem jeito. Agora, o hospital era um hospital de tuberculose, onde você tinha doentes com processos pulmonares gravíssimos, entendeu? Processos pulmonares cavitários, bilaterais, etc. Você tinha tuberculose encefálica, você tinha tuberculose renal, você tinha tuberculose tudo quanto é jeito, e pacientes que vinham de níveis sociais bem baixos, entendeu? Com outras doenças assestadas, já a tuberculose, porque a classe menos favorecida, ela se aquece com a cachaça. Ela fuma, e fuma muito. Fuma um cigarro que não é de qualidade. Come mal, come pouco. Então a tuberculose, o bacilo da tuberculose se aproveitava desse coquetel, não é? de patologias, de comorbidades, que faziam com que o doente, então, entendeu, chegasse numa situação muitíssimo séria. Se ele tratou de tuberculose muito tempo com comida, depois começaram a aparecer os primeiros remédios, depois então veio a cirurgia que realmente levou a tuberculose a soluções de problemas que você clinicamente não podia solucionar. Isso tudo foi uma realidade, mas o hospital era um hospital onde morria muita gente por essa razão. Eram pacientes de uma classe social muito baixa, com comorbidades seríssimas, entendeu? E chegavam no hospital para serem internados numa situação também muito ruim. Então resolvemos mudar, mas mudamos dentro de uma ótica que talvez o senhor não tenha alcançado. Nós mudamos dentro de um padrão social que nós não fugimos. Nós continuamos a atender os pacientes do SUS. Nós continuamos a atender a classe média. Nós não procuramos no nosso hospital, na nossa mudança, na nossa evolução, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, nós não procuramos uma classe abastada. Nós continuamos com quem? Continuamos com o povo, continuamos dando guarita ao povo. Então nós temos um consultório popular, fazemos exames com preços populares, nós temos internação populares. Então, ainda 90% da nossa internação são do SUS. Isso porque todos do hospital, não sou eu, falei eu porque eu sou diretor, mas isso não é por eu, não, é porque todos pensamos da mesma maneira. Por que você abandonar aquele que precisa mais, não é? E deixá-lo ao léu, deixá-lo sem essa perspectiva de modernidade? Então, a perspectiva de modernidade foi trazida para isso, para dar ao menos favorecido uma condição melhor para ele obter
obter a cura mais rapidamente, né, e se sentir reabilitado à vida. Então a nossa ideia sempre foi essa. Eu trabalho para o SUS desde que eu me formei. Era mentira. Eu fui do IAPI, Instituto IAPI. Tinha IAPI, IAPTEC, IAPC. Eu fui do IAPI, depois nós passamos a CINPS, né? Isso. E teve o tempo de Sandu também, que era muito interessante. Sandu, você chegava assim no alto do morro, né, subia o morro daquele, etc. Naquela época eu podia subir o morro, se eu for subir agora o morro antes de chegar lá em cima. A gente subia o morro, pegava lá em cima, batia na porta, aí o garotinho via e disse, mamãe, é o Sandu. É o Sandu. Então nós nos notabilizamos pelo fato de sermos Sandu. E isso foi. Então o hospital, ele é grande porque ele mantém uma tradição que nenhum de nós vai deixar que essa tradição nossa morra. É uma linha de atendimento interessante e um hospital que eu quero parabenizar o senhor, porque eu conheço alguns hospitais e o Hospital Clínico de Correias é uma coisa de se aplaudir de pé, é uma coisa interessante. Doutor Marco, a nossa conversa está muito agradável, mas eu preciso agora lhe dar 2 minutos para suas despedidas finais. Fique à vontade, fale com os nossos telespectadores o que o senhor quiser, como se despedindo já do nosso programa de hoje. Olha aqui, o senhor falou em despedida final. Eu não gosto de falar em despedida final, porque parece que será a última despedida. Não. Despedida do programa. Apenas isso. Então eu espero que o senhor ainda volte muitas e muitas vezes aqui. Já mudou, então. Não, muito bem. A ideia é o foco, né? Então, eu estou me despedindo, estou agradecendo ao senhor por ter me convidado, por ter estado aqui na nossa televisão, que é a televisão Petropolitana, e é uma televisão realmente conceituada, onde o senhor trouxe esse conceito e agregou essa sua ideia à sua televisão, como nós fizemos lá também no nosso hospital. Eu digo que o nosso hospital, eu sou muito... Eu não tenho a vaidade de dizer, entendeu, que fui eu que fiz. Quem fez foi o grupo. Não é? E esse grupo está lá até hoje. E o senhor sabe quem é o grande mentor de tudo aquilo, é o homem de coragem. Eu não tenho a coragem, aos 84 anos, de fazer o que ele faz. Não é? Se o senhor perguntar quanto é que nós devemos ao banco, eu não tenho nem coragem, eu acho que não, de perguntar. Ele me diz, anota, tudo anotadinho assim. E como é que você vai pagar isso? Não, são apenas 60 prestações de 200, 100 mil reais. Então faz, está ótimo, não sei o quê. Isso é uma coisa bem difícil. Mas, de qualquer maneira, eu participo de lá e tenho muito orgulho de estar naquele hospital, de estar participando daquele hospital. E não paramos ali não, né? Pegamos o Hospital Santa Mônica, e o Hospital Santa Mônica é um hospital de psiquiatria, tentamos mudar a conceituação de psiquiatria, de doente psiquiátrico, aquela velha história que doente psiquiátrico é para estar afastado, não, doente psiquiátrico é para estar junto da gente. Mas, às vezes, você não tem condição de trazê-lo junto de você. Então, você tem que isolá-lo. Mas, com essas medicações todas que existem hoje, ele já se tornou menos agressivo e mais adaptado a um atendimento mais moderno em termos de relação social, né? Porque a relação... vou acabar já. Eu falo muito, Não, fica tranquilo. Minha característica é falar muito. O problema grande do doente psiquiátrico é o problema social. Chega um ponto que a família não aguenta, ninguém aguenta ele em casa. Então tem que internar. Essa bobagem de dizer, e tem a teoria de não nosocomial, tem
A meninada hoje gosta de falar uma postura não nosocomial. Não nosocomial porque não é na casa deles. O doente está tomando droga, está batendo na esposa, está batendo no filho, está quebrando tudo, esse doente tem que ir para algum lugar, você não vai deixar esse doente em casa. Aí você criou os CAP, que só funcionam no meu horário, entendeu? Então não adianta criar CAP só para meu horário, quer dizer, você tem um doente agudo, que toma droga, que faz uso da droga, e que você não consegue tirá-lo da droga, porque eu vejo uma coisa que eu acho interessante, o doente tem que dizer, segundo os teóricos da coisa o paciente tem que ter a anuência do paciente. Ele tem que concordar com a internação dele. Quem que vai concordar em internar? Tem que ser internação compulsória em casos extremos. Exatamente. Não tem outro jeito. Então você cria aquelas áreas que tem em São Paulo, que é do Rio de Janeiro, onde você tem reunido centenas de dependentes químicos, entendeu? Fazendo barbaridades. Totalmente desassistidos, porque não pode internar compulsoriamente. Eu vou te contar uma história rápida, só para terminar. Não. Eu vou deixar essa história para o senhor me contar no próximo programa, porque senão, infelizmente, televisão é tempo. Eu sou obrigado a encerrar hoje. Já estamos quase estourando o nosso tempo aqui. Eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. É a segunda vez que o senhor vem aqui no nosso canal. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito gentil, muito agradável. E eu tenho certeza que a senhora e o senhor gostaram do nosso programa de hoje. Prometendo para a próxima semana um novo programa. Tá? Se perdeu algum pedaço do nosso programa, poderá revê-lo na reprise ou até mesmo no Facebook ou no site do canal. Então eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de B pra você. Verão do bem, do bom, do bonito e do barato. Contra filé quilo, R$ 27,99. Leite Aurora integral, R$ 2,75. Queijo mussarela quilo, R$ 19,90. Verão Bramil, o melhor preço sempre. O restaurante O Temperado, você já conhece. Comida fresquinha, com sobremesa e cafezinho incluídos. O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento